A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. Na sua opinião, quais são as maiores dificuldades para empreender no Brasil? É muita coisa, viu, amigo? Mas assim, quais são, sei lá, as 4 mais, que você acha mais foda, cara? Para mim, o primeiro ponto é quando a gente decide empreender, geralmente a nossa cabeça é o maior problema que a gente tem. Você pediu 4. E o primeiro ponto para mim é o mental, porque a gente passou por exemplo, na minha família, as pessoas que decidiram empreender foram as pessoas que quebraram e passaram dificuldade. Ou seja, eu tinha já um bloqueio mental de olhando para minha família, que era uma família de classe média, que as pessoas que tinham empreendido, às vezes elas passavam risco. Às vezes elas tinham dinheiro, às vezes não tinham. Era altos e baixos. Ou seja, o concursado ele estava sempre aqui. E o empreendedor ele estava flutuando. Eu falava, pô, eu já não quero a vida desse cara. Então o primeiro ponto é mental. O segundo ponto é conhecimento e habilidade. Ou seja, isso de ter problema de olhar para o lado, geralmente é porque os caras que decidiram empreender na minha família, eles de novo foram empreendedores acidentais. Ou seja, era um advogado que decidiu fazer alguma coisa e ele não tinha conhecimento técnico. Ele tinha conhecimento técnico, mas ele não tinha conhecimento de gestão, por exemplo, de pessoas e tal. Então esse cara com certeza ele ia passar dificuldade, só que eu não conseguia fazer essa analogia. Então, primeiro, mental. Segundo, conhecimento. O terceiro, relacionamento, Mike. Então, quando eu tenho um comportamento certo, o conhecimento certo, eu posso procurar as pessoas certas. O ambiente que muda, que gera a frequência necessária para eu empreender de alto resultado. Ou seja, essas são as 4 coisas que mais impedem os brasileiros de empreender. Por quê? O Mike decidiu empreender, mas a cabeça dele não estava alinhada com isso. Ele não tinha os conhecimentos e habilidades necessárias. O que aconteceu? O ambiente era ruim, porque o pai falava, você vai quebrar, filho. O tio chegava, decidiu empreender e é vendedor, que bosta. Nada errado. E a frequência baixa, ou seja, quando eu entendi esses 4 pontos, eu comecei a andar com gente muito melhor do que eu. Então, quando eu falava com o cara o seguinte, vai dar errado, ele falou assim, nunca vai dar se você tiver um mentor certo. E o cara ia me ajudava a crescer. Então, eu fui subindo a frequência, o ambiente, os meus conhecimentos, e a minha cabeça foi se blindando. Ou seja, muitas das vezes eu tive que afastar de familiares de primeiro grau que não tinham isso é importante, viu, cara? a mesma mentalidade que eu precisava ter. Ou seja, o meu pai, eu precisei afastar do meu pai para conseguir entender que empreender era uma coisa massa. Porque o meu pai tinha vários negócios que ele quebrou. A mentalidade dele era, filho, trabalha para alguém, você tem capacidade de ganhar dinheiro. Beleza. Mas ele não tinha as habilidades para empreender. Ou seja, eu precisei desplugar um pouco dele para entender que empreender para mim era legal. Ou seja, eu estava comendo de outra frequência, de outras pessoas de alta performance, que era totalmente contrassenso do que ele falava comigo. Ou seja, eu tive que deslocar para não ficar ali naquele ambiente de troca, tomando soco na cara toda hora. Não, eu despluguei e fui empreender em alta performance. Pô, muito bom, Carol. Cara, essa aqui foi uma mãe que mandou pra gente. Ela quer saber se empreendedorismo, né, deveria ser algo já assim, dentro da escola. Legal. Incentivar as pessoas dentro da escola. Você acha que isso é válido? O governo tinha que olhar por esse lado, já começar a incentivar ali, desde pequena a criança a empreender? Não, Mike, hoje eu tenho a oportunidade, e até na semana passada eu fui convidado para falar na instituição de ensino, na faculdade que me formou, como um dos caras que saiu dali e teve sucesso. E eu falo o seguinte, o conhecimento, eu não sou o cara que é contra o modelo tradicional de educação, mas eu acho que ele precisa ser desenvolvido. Ou seja, na época que os seus pais estudaram, seus avós estudaram, a gente continua fazendo as mesmas coisas. E olha a dinâmica de mercado como mudou. O comportamento mudou, a atenção mudou de lugar. Ou seja, o ambiente tradicional, ele é muito opressor para o jovem. Porque o cara está muito dinâmico, ele entra no ambiente que ele tem que olhar para o professor e ele tem que receber ordem e aceitar o que essa pessoa está falando baseado no entendimento dela. Ou seja, tudo bem, mas a gente precisa evoluir. Eu acredito que empreendedorismo não é o que deveria ser estudado, mas várias outras coisas. Ou seja, por exemplo, se o Mike tivesse tido uma educação financeira na juventude, ele tinha feito as cagadas que ele fez ao longo da vida? Nossa, é doido, eu tinha mudado, tinha muito mais dinheiro que hoje. Então,
É um ponto. Empreendedorismo. Se eu tivesse estudado sobre vendas, Nossa, você teria ganhado tempo? muito. Eu tinha vendido muito mais negócio. Se eu tivesse estudado, por exemplo, marketing, Nossa, tá doido, quem dera. administração de tempo, mano. Ninguém fala É o sobre mais isso. importante, a administração de tempo. Se você tivesse estudado comunicação, Não, a gente não tem isso não, cara. por que eu estudo português e não estudo comunicação? Olha que louco. Aí eu vou estudar, sei lá, geografia. Tudo bem que é uma matéria massa. Vou estudar outras coisas. Mas por que eu não estudo sobre comunicação? Porque a maior parte da minha vida eu vou comunicar. Calado eu comunico. Ou seja, tem várias outras coisas que eu poderia desenvolver que eu não desenvolvo. Por exemplo, música. Por que eu não tenho uma aula de música? Ô Pedro, porque é uma nova habilidade. É a cabeça do cara ampliando. São as sinapses aí neurais fazendo ligação. Ou seja, se o Mike tivesse tido acesso a várias outras coisas, ele era um cara muito mais desenvolvido. Então, empreendedorismo, você acha que deveria ser ensinado na escola? Sim. Não, mas algumas outras coisas, porque empreender não é para todo mundo. Mas eu falo assim, o conjunto, né? O conjunto são outras matérias que, independente da função que você tem, então, por exemplo, o que sua noiva faz hoje? Administração de tempo. Se o cara vai fazer, sei lá, ele vai estudar para medicina, ele vai ter que aprender aquilo para poder Beleza. fixar o tempo dele. Você não tem noiva, né? Namorada, né? Isso. O que sua namorada, qual que é a profissão da sua namorada hoje? Dentista. Se ela tivesse estudado administração de tempo, por exemplo, teria impacto na profissão dela hoje? Teria. Teria. Porque ela tem uma agenda, ela tem uma rotina, ela tem disciplina. Totalmente. Se ela tivesse estudado sobre finanças, teria impacto na profissão dela hoje? Com certeza. Comunicação? 100%. Vendas? Tudo. Então tem que ser não só só empreender, não. Empreender São a gente pode ser... várias coisas envolvidas naquilo ali. Sim, eu acredito que o ambiente de hoje, ele é muito diferente do ambiente que a gente teve da escola tradicional. Então, empreendedorismo em si, não. Mas outras habilidades que vão desenvolver o jovem. Então é isso aí. Serve a dica pro governo aí, tá?